boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando pela internet. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para passar uma mensagem para vocês e que a gente possa, no término desse nosso encontro, sair daqui, pelo menos refletindo bastante sobre o que nós vamos expor aqui para vocês nessa noite de hoje. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Quando eu me propus a falar sobre esse tema, na realidade é algo que eu já gostaria de ter feito há algum tempo, porque a mediunidade é um dos aspectos que mais atrai gente em um centro espírita, né? Porque o que atrai as pessoas no centro espírita é o fenômeno, né? É aquela coisa da possibilidade de se falar com os espíritos, tal, e é o que mais atrai as pessoas normalmente ou no centro espírita ou despertam nas pessoas a curiosidade pelo espiritismo. E a mediunidade tem muito a ver com essa curiosidade que às vezes as pessoas têm em relação à doutrina espírita, em relação ao espiritismo. Só que a mediunidade, ela é um assunto extremamente assim extenso, né? Com muita coisa para se estudar, tanto que Kardec publicou um livro só falando sobre mediunidade, e seria muita pretensão da minha parte em 45 minutos passar para vocês todos os aspectos relacionados à mediunidade. Mas eu vim aqui hoje para principalmente poder esclarecer para a grande maioria das pessoas, para quem nos acompanha pela internet, para vocês que estão aqui, alguns aspectos relacionados à mediunidade que muitas vezes as pessoas têm desconhecimento. E é esse o meu objetivo na noite de hoje. Então vamos lá. Em todos os tempos, em todos os povos, registra-se o conhecimento e a utilização dessa faculdade. Isso significa sempre que os homens encarnados se comunicaram com os espíritos. Portanto, a crença na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos eram gerais na antiguidade. O termo mediunidade foi utilizado por Allan Kardec para designar a faculdade que todos os seres humanos possuem e que permite o relacionamento entre os homens e os espíritos. Vamos parar um pouquinho por aqui. Então, o que ele está dizendo primeiramente para a gente? Que a mediunidade é algo que existe desde que o homem existe. A mediunidade ela não foi descoberta por Allan Kardec quando codificou a doutrina espírita. A comunicabilidade entre nós que estamos aqui encarnados e os espíritos desencarnados sempre existiu, sempre aconteceu. Inclusive há relatos na história da humanidade que na antiguidade haviam fenômenos mediúnicos que ocorriam lá. E por que isso ocorria? Porque desde que o homem está aqui, existem espíritos encarnados e espíritos desencarnados. O termo mediunidade ele foi utilizado por Kardec para designar a faculdade que todos os seres humanos possuem que permite o relacionamento entre homens e os espíritos. Na realidade, Kardec, ele simplesmente, com a orientação dos espíritos, deu um outro aspecto para a questão da mediunidade, um aspecto científico, através de pesquisa, de todas as pesquisas realizadas por ele, por todos os estudos realizados por ele, ele na realidade abriu e desvendou algo que era tido como sobrenatural, que era tido como extraordinário, que era tido como somente seres e pessoas especiais tinham acesso. Isso foi o que a doutrina espírita possibilitou para nós. A palavra mediunidade, isso que está no livro dos médiuns, tá? Então está escrito assim lá. A palavra mediunidade vem do latim medius e animus, e é a faculdade que possuem as pessoas chamadas médiuns de servirem de intérprete aos espíritos e de se tornarem instrumentos momentâneos de sua vontade. Ou seja, ele está designando aqui que a mediunidade é a faculdade que possuem as pessoas chamadas médiuns, de servirem de intermediários para os espíritos. Aqui é a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam comigo. Kardec, quando ele escreveu isso, ele disse assim, a faculdade que possuem as pessoas. Ele não disse a faculdade que possuem os espíritas. E por que ele está afirmando isso? Porque a mediunidade é natural em todos os homens, independentemente da sua crença religiosa,
se ele acredita ou não acredita, ela é natural em todos os homens. E nós vamos falar aqui mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Esta faculdade se encontra nas crianças e nos velhos, nos homens e nas mulheres, e quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, item 200. Então ele está trazendo mais uma informação para a gente, que além de que todas as pessoas, são passíveis de serem médiuns, somos médiuns, ele está dizendo que a mediunidade, além de estar nas crianças, nos velhos, nos homens ou nas mulheres, ela independe do temperamento, do estado de saúde e do grau de desenvolvimento intelectual e moral. Então, o que ele quer dizer aí com isso também? Que independe se a pessoa é boa ou é má, se ela é culta ou não é culta, etc. Isso independe. É uma coisa, como nós dissemos, natural. Todos nós temos. Ok? Vamos em frente. Qualquer pessoa que sinta a influência de espíritos é médium. Isso é uma outra coisa que nós aprendemos também na doutrina espírita. Todos nós somos médiuns. Todos nós somos. Porque todos nós recebemos influência de espíritos. Sem exceção. A todo momento. Eu já fiz uma palestra aqui que fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Então, todos nós que em algum momento, de alguma forma, em algum grau, recebemos influência dos espíritos. Então, se recebemos influência, é porque de alguma forma existe um canal de comunicação entre nós e os espíritos. Se existe um canal de comunicação entre nós e os espíritos, significa que todos nós somos médiuns. Ok? Qualquer pessoa que sinta a influência de espíritos e pode servir de intermediária é médium. A ligação entre os médiuns e o espírito se dá através do pensamento. Isso é uma outra informação que Kardec, ao pesquisar, através da orientação dos espíritos, trouxe esse dado para nós. Que a ligação que se dá entre nós e os espíritos é através do pensamento. Então, como que eu me ligo a espíritos? Como que eu recebo a influência de espíritos? É de acordo com o meu padrão de pensamento. É essa forma que eu utilizo para me sintonizar com os espíritos. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês. Na questão 457 no Livro dos Espíritos, está escrito lá, Kardec pergunta para os espíritos: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Nessa sequência, que depois tem a 459, que ele fala se os espíritos influem na nossa vida, quando os espíritos estavam dizendo para Kardec que todos nós nos comunicamos, que os espíritos têm contato com nossos pensamentos, o que ele perguntou? Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, aquela coisa que só você sabe, que você está pensando, eles têm acesso a isso? O que os espíritos responderam para Kardec? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos lhe podem dissimular. E ele continua, assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa pessoa depois de morta? Resposta, certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, o que os espíritos disseram para Kardec? Que você, que nós, todos nós que estamos aqui encarnados, não há como nós ocultarmos nossos pensamentos dos espíritos. Sempre que nós estamos pensando em alguma coisa, sempre que estivermos relacionando alguma coisa do que estamos fazendo, um segredo, algo que está nos afligindo, algo que está, de repente, nos trazendo uma certa aflição, ou qualquer pensamento positivo que nos está dando bem-estar, todos esses pensamentos são acessíveis aos espíritos. Então, o tempo inteiro nós estamos nos relacionando com os espíritos através do que pensamos. Por isso, somos médiuns. Ok? Vamos lá. Eu fiquei pensando como dar um exemplo para que a gente possa entender essa questão da conexão do nosso pensamento. E aí já entrar no assunto da mediunidade ostensiva, que nós chamamos, que eu vou explicar daqui a pouco.
Então eu fiquei pensando, o que eu vou colocar para a gente poder entender? Aí eu descobri um exemplo legal. Todo mundo aqui tem celular? Acho que todo mundo tem, né? Tem uns que falam assim, pô, eu tenho, tal, né? Não, eu tenho. Todo mundo tem celular. E eu acho que a grande maioria de nós tem celular com internet, não tem? O celular com internet, eu trouxe até uma imagem aqui dele, ó, ele permite o quê? Você tem um celular e nesse celular tem uma conexão com a internet que permite a você acessar uma série de sites. Não é assim que funciona? Legal. Então você está lá e você está tendo acesso a um monte de coisa. Então, é que nós não observamos, porque isso no mundo digital também é invisível. Mas é a mesma coisa que eu pegasse o meu celular, eu sentasse aqui, eu me conectasse na internet, eu vou estar, é como se eu estivesse rodeado de opções de acesso. E eu começo a acessar o que me interessa. Então eu quero ver notícias do Palmeiras, né, Coelho? Eu vou lá no site do Palmeiras. Eu quero ver notícia, eu vou lá no site da UOL. Eu quero saber como é que estão a vida dos meus amigos, eu vou lá no Facebook, eu me conecto. Não é isso? Imagine então, vamos transportar esse nosso exemplo para o mundo espiritual. Nós, encarnados, somos o celular. O que está em volta são os espíritos. E eu acesso o que tem a ver comigo, o que me interessa. Quando eu estou encarnado, eu penso no que me interessa. Quando eu penso que não me interessa, eu me ligo com aqueles espíritos que estão afinados com o meu pensamento. Então, por exemplo, se eu quero ter notícia de política, eu vou na internet e acesso um site de política. Se eu quero ter notícia de esporte, eu vou e acesso o site de esporte. Se eu quero ver um filme no YouTube, eu vou lá no YouTube e busco o filme que eu quero ver. Como que a internet sabe o que eu quero? Como que ela identifica o que eu quero? Ela pega e sintoniza com o meu desejo. Qual que é a sintonia? É a pesquisa que eu faço. Eu conheço um pouco de marketing digital. Quem aqui já pesquisou algum produto para comprar na internet? Quase todos já fizeram isso. O que acontece depois que você pesquisa? Você vai num site, você vai pesquisar cadeira. Aí você vai no UOL, tem cadeira. Você vai não sei aonde, aparece outra cadeira. O que acontece lá? Identifica-se aí o que você está buscando e começam a te influenciar para comprar cadeira. Quando nós estamos aqui encarnados, dependendo do meu padrão de pensamento, eu me ligo a uma série de espíritos identificados pelo que eu estou desejando. E esses espíritos se aproximam de mim. É assim que eu faço essa ligação. E eu estou o tempo inteiro fazendo isso. O tempo inteiro. É como se eu fosse um celular que eu tivesse ligado o tempo inteiro e me comunicando com o que eu tenho interesse de acordo com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então, por exemplo, se eu estou na internet e eu estou triste, eu quero ir lá ouvir uma música que me agrade. Se eu estou na internet e estou com raiva de político, eu vou lá ver notícias que possam me trazer. Nós, encarnados, fazemos isso o tempo inteiro, só que sem celular, com o nosso pensamento. Ok? Vamos em frente. Como que ocorre o processo de comunicação entre o médium e o espírito desencarnado? Aí eu coloquei aqui que nós somos um roteador Wi-Fi permanentemente conectados. E qual que é a senha de acesso? Vamos imaginar que eu sou vocês sabem o que é um roteador, eu estou muito técnico hoje, né? Roteador é aquele aparelhinho que a gente tem em casa, que você liga lá na internet e ele permite que todo mundo ali possa acessar a internet conectada lá. Vamos imaginar que nós somos assim. Então eu tenho aquele meu roteadorzinho que está na minha casa. Como é que você protege aquele roteador lá? Com uma senha, não é isso? Por que você põe uma senha lá? Para ninguém usar a sua internet. Ninguém de fora vai acessar você, só quem tem a senha, não é isso? Vamos imaginar o seguinte, eu sou um roteador que estou ali emitindo, tenho a minha internet. Qual que é a minha senha para eu me ligar com os espíritos? Que senha que os espíritos precisam para se ligar a mim?
o meu pensamento. Quando eu penso raiva, os espíritos que têm a senha da raiva, o que eles vão fazer comigo? Vão se ligar a mim. Eu estou dando a senha para eles. Ok? Quando eu penso ódio, quando eu penso alegria, quando eu penso satisfação, quando eu penso serenidade, quando eu penso paz, tudo que eu penso é uma senha de acesso. É como se fosse o meu roteadorzinho. Eu tenho a senha, são os nossos padrões de pensamento. Aqui eu trouxe um exemplo, foi o melhor desenho que eu achei lá na internet para trazer aqui para vocês. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tem uma pessoa com o telefone, ela brigou com alguém, e tem um espírito aqui, tá meio apagadinho aqui, que está do lado e está intuindo ela para falar para ela assim, olha, não briga, tal. Então ele está se ligando a ela com o pensamento, passando a ela pensamentos positivos. Desse outro lado aqui, ela está recebendo influência de um outro espírito aqui que está se ligando a ela, passando a ela em pensamentos negativos. E ela começa a brigar aqui com a pessoa que está do outro lado da linha. Aqui no quadro de baixo, ela já desligou o telefone. Então, a reação que ela teve em cima aqui está dando para ela aqui uma sensação de mais prazer e satisfação. Ao contrário, na figura ao lado, onde está aparecendo para ela aqui, depois que ela discutiu, ela está com a mão na cabeça e recebendo ali influência de espíritos, de um espírito ali que está perturbando o pensamento dela, porque a incentivou a discutir e tal e tudo mais. Eu pus isso aqui do lado porque ela deu uma senha para que ou esse espírito pudesse acessar os seus pensamentos, influenciar e possibilitar que essa interação fosse feita dessa forma. Então, isso que eu estou explicando até agora acontece com todos nós, o tempo inteiro. Por isso, todos nós somos médiuns, ok? Vamos lá. Agora eu vou falar da questão dos dois tipos de médiuns que nós chamamos no espiritismo, dos médiuns generalizados e os médiuns ostensivos. Para isso, eu vou voltar lá no exemplo do celular que eu dei. Imaginamos que todos nós temos celulares, ok? Mas algumas pessoas têm um celular que permite fazer algo diferente. O teu celular hoje, ele permite você entrar ali na internet e você acessar um site que te interessa. O site, ele não consegue conversar com você. Ele sabe que você está acessando, ele te joga uma informação, mas ele não fala com você. Digamos que eu tivesse um celular diferente, que ele permitisse que, além de eu acessar aquela informação, ele passasse para mim uma informação dele, muito mais intensa. Esse celular diferente é o médium que nós chamamos ostensivo. É aquele que permite ao espírito se comunicar através dele. Então, nós temos dois tipos de médium que nós chamamos na doutrina, que é o médium generalizado e o médium ostensivo. Generalizado é o médium que todos nós somos, que todos nós recebemos comunicação dos espíritos. E médium ostensivo é aquele que, além de receber a influência do espírito, ele permite a comunicação. Ele tem a faculdade de poder permitir a comunicabilidade do espírito, ou seja, o espírito consegue se comunicar através dele, ele consegue passar uma mensagem através dele. É como se ele tivesse esse recurso diferente no celular que ele possui. Ok? Vamos lá. A mediunidade generalizada recebe somente a influência de pensamento dos espíritos, tá? A mediunidade ostensiva recebe a influência dos pensamentos dos espíritos e pode servir-lhes de intermediário, ou seja, o médium ostensivo pode ver, ouvir, escrever ou produzir fenômenos de efeitos físicos. Herculano Pires ainda fez uma observação classificando de dinâmicos os médiuns que efetivamente serviam de intermediário dos espíritos, pois nem todo médium extensivo serve de intermediário dos espíritos, que é uma outra coisa importante da gente saber. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, e que é importante a gente reforçar, apesar que eu acho que a maioria das pessoas sabem disso, mas é bom a gente lembrar, existe uma forma das pessoas no meio do espiritismo
falarem que o médium está servindo de intermediário de comunicação dos espíritos. Como é que é esse termo que eles falam? Ele incorporou, não é isso? Esse termo não é um termo adequado para se utilizar. Por quê? Quando você fala incorporar, significa que alguém entrou dentro do corpo da pessoa. E não é assim que ocorre, como a gente está falando. Há uma ligação de pensamento, que eu vou falar mais para frente, entre o espírito comunicante e o médium que está ali servindo de intermediário. Então, a diferença, o generalizado somos todos nós e o extensivo é aquele que permite. E o Herculano Pires fez essa observação, que ele classificava o espírito de dinâmico. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o fato de uma pessoa ter mediunidade ostensiva não significa que necessariamente ela seja intermediária dos espíritos, porque tem algo chamado livre-arbítrio, que nós vamos falar aqui mais para frente, em que a pessoa pode ou não ser intermediária de espíritos. E nós vamos falar isso aí um pouquinho mais para frente, ok? Vamos lá. Aqui também foi uma imagem que eu mais ou menos consegui pegar lá, que revelasse o que eu estou querendo explicar. Como o relacionamento entre o homem e os espíritos ocorre através do pensamento, o processo é sempre antecedido do desejo, ou seja, da vontade e das razões que levam a esse relacionamento. Ou seja, como ocorre através do pensamento, só é possível haver aquela comunicação se o médium manifeste de alguma forma o desejo de que essa comunicação ocorra. Ou seja, eu preciso ter sintonia com o espírito que está querendo se comunicar para que aquilo ocorra, porque senão é a mesma coisa que eu falei lá do Hi-Fi, eu não dou a senha para ele. Se eu não der a senha, ele não vai conseguir se comunicar. Então eu preciso ter essa interação, esse desejo. Imaginemos o seguinte, o espírito deseja comunicar-se por algum motivo e o médium aceita ser seu intermediário. O que é que facilita e permite e promove a comunicação? Como as duas vontades aspiram à mesma coisa, sintonia, podemos concluir que entre o espírito e o médium existe um elo favorável. A esse elo chamaremos de corrente magnética positiva, ou seja, um médium vai numa reunião mediúnica no centro espírita. Quando ele decide que ele vai na reunião, ele automaticamente, naturalmente, ele já começa a ligar o pensamento dele àquela necessidade que ele tem, que eu vou lá, vou atender os espíritos. Quando ele decide isso, já começa a haver uma ligação entre aqueles espíritos que vão ali para serem atendidos e o médium. E ocorre mais ou menos assim, né? O médium está aqui, tem um espírito ali que está propiciando a comunicação. Vamos em frente. Entre eles forma uma atração fluídica. Os dois perispíritos, corpo fluídico do espírito e do médium, são ligados e nesse processo de atração facilita a exteriorização da comunicação. Portanto, é preciso que haja entre o médium e o espírito relações fluídicas. Porém, se apesar do desejo do espírito de comunicar-se, o médium não aceitar ser seu intermediário, em respeito ao livre-arbítrio, a corrente magnética não é positiva, e sim negativa, ou seja, contra a vontade do médium. Os dois perispíritos não se atraem, não ocorrendo, portanto, o envolvimento fluídico. Então, o que ele está explicando aí? Todos nós temos um perispírito, não é isso? Que possibilita essa ligação do meu corpo físico com o meu espírito. Então, se eu estou aqui conversando com vocês, é porque o meu perispírito está aqui, né? E ele está permitindo que eu, espírito, através do perispírito, me ligue ao meu corpo. Ok. A ligação que ocorre entre o médium e o espírito que quer se comunicar é entre os dois perispíritos. Então, quando eu me sintonizo em pensamento, estou ali para fazer o trabalho, quero servir de intermediário, o espírito se liga a mim e ocorre a comunicação mediúnica. Porém, se eu não desejar, se eu não quiser, ela não ocorre. Por quê? Porque eu tenho o meu livre-arbítrio. E eu posso não querer. Ou seja, eu posso não querer dar a minha senha para que ele possa se comunicar comigo. Ok? Vamos em frente. Mediunidade. Qual que é a sua finalidade? Para que serve a mediunidade? Vocês já pensaram sobre isso? Não. Por que tem a mediunidade? Por que nós temos
esse dom natural? Vamos lá. Sendo a faculdade inerente aos seres humanos, conforme escreve Allan Kardec, que permite a comunicação entre os homens e os espíritos, podemos dizer que a mediunidade possibilita comprovação da imortalidade, pois os espíritos se comunicam com os seres encarnados, testemunhando a sua sobrevivência após a morte do corpo físico. Então, a primeira finalidade da mediunidade é essa. Ela simplesmente serviu e serve para que a gente possa comprovar que os espíritos continuam vivos após a morte do corpo físico. Se não fosse a mediunidade, nós não saberíamos. Como que a gente ia comprovar isso? Não teria como. Então, a mediunidade, um dos papéis é servir para provar para nós que após a nossa morte, após a morte do nosso corpo físico, o nosso espírito continua vivo, numa outra situação, em estado de erraticidade, como diz Allan Kardec, e possibilitando essa comunicação, eu consigo atestar cientificamente que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Ok? A instrução espiritual da humanidade pela comunicação de espíritos superiores que auxiliam na evolução moral, intelectual e social do nosso planeta. Aí abre aspas, está no Livro dos Espíritos. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Então, a outra função da mediunidade é servir de orientação para nós que estamos aqui encarnados. Como assim orientação? Espíritos que se encontram em estado diferente do nosso, estando nesse estado de erraticidade, ou seja, estando desencarnados, passar a nós informações, instruções, orientações, possibilitar um diálogo entre nós e eles para que essas informações, essas reflexões sirvam para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E mais, como Kardec afirma aqui, o objetivo é muito mais alto, trata-se da humanidade. Ou seja, a ferramenta mediúnica ela tem como compromisso passar informações, passar orientações de maneira muito mais geral e muito mais ampla, né? Dos nossos destinos, destino da humanidade, de uma forma muito mais geral, do que algo específico. Então, essas são as duas funções principais da mediunidade. Aqui agora entra um aspecto que eu achei importante ressaltar e que nós vamos debater aqui. Como desenvolver a mediunidade? Então, a pessoa vai lá no centro espírita, né, faz o curso, ela olha médium trabalhar, psicografar, acha legal pra caramba. Poxa, eu gostaria de fazer isso também. Acho que eu vou fazer um curso de médiuns. Alguém já ouviu falar de curso de médiuns aqui? Já, né? Tem várias casas espíritas que dão curso de médiuns. Quando você entra num lugar para fazer um curso de médiuns, é a mesma coisa assim, eu vou fazer um curso de mecânica geral, eu vou entrar lá e vou fazer um curso de mecânica geral. Eu vou lá, vou pagar o curso, vou fazer, quando eu terminar, eu vou sair de lá um mecânico, não vou? Se eu estudar e passar, eu vou sair um mecânico, não vou sair? Vou sair. Se eu entrar no centro espírita e me inscrever num curso de médium, vou lá, estudo, pá, não sei o que, tá. Eu tenho 100% de certeza que eu vou sair de lá médium? Não. Aliás, a gente nem pode chamar um curso de médium de curso de médium. Eu até vi uma palestra do senhor outro dia que falou que no passado tinha centro que dava até diploma de médium para a pessoa que fazia o curso de médium, né? Não sei se a pessoa punha no currículo, mas é um curso, ela fez um curso de médium. E quando a gente tem que mudar mesmo esse nome, porque eu já vi casos de pessoas que entraram no centro espírita para fazer o curso de médium e saíram frustradas, culpando o centro, porque a pessoa senta na mesa, aí ele vê, um está dando comunicação, o outro está bom, eu não estou. Aí você tem que explicar para a pessoa que a faculdade mediúnica é algo natural. Nem todas, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Então, o que a gente tem que fazer, de forma correta, é identificar se aquela pessoa possui a faculdade mediúnica ostensiva. E como que eu faço isso? A importância do estudo, pois o fenômeno mediúnico possui várias características. A primeira coisa mais importante é estudar a doutrina espírita, coisa que
as pessoas, infelizmente, nem todo mundo gosta de fazer isso, mas Kardec ele deixou um verdadeiro tratado sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, e é importante que eu estude para saber como é que funciona o fenômeno. Então, por exemplo, vou voltar naquele exemplo que eu dei lá. É alguém chegar para você e te falar, ó, isso aqui é um roteador, para funcionar você tem que ligar aqui, você põe o cabo aqui, ele tem uma senha, você faz... É isso, é você entender como ele funciona. A mediunidade é a mesma coisa. Eu preciso entender como ela funciona, como que é a influência dos espíritos, como que ocorre a ligação, tudo isso. Eu preciso entender isso para que eu possa exercer bem a atividade mediúnica. O médium que estuda e possui conhecimento se coloca como uma melhor ferramenta. Primeiro, se faz necessária a experimentação mediúnica, pois cada médium possui uma particularidade, psicofonia, psicografia, etc. Ou seja, o médium que estuda e possui conhecimento, ele se coloca como uma melhor ferramenta. Quando você sabe como funciona o processo, fica muito mais fácil para você entender o que está acontecendo e se tornar um melhor intermediário dos espíritos. Então isso é muito importante. Depois que você passa por esses dois pontos aqui, o estudo e o conhecimento, aí você vai para uma parte que é chamada de experimentação mediúnica, que está lá no Livro dos Médiuns, no CEAL, lá no nosso centro, a gente faz, aqui o Coelho também faz, que é você colocar o médium ali, depois que ele tem o conhecimento, entende como é que funciona, você coloca ele na mesa e aos poucos você vai fazendo aquela experimentação. Para que serve essa experimentação? É para o médium identificar nele se é a psicografia, se é a psicofonia, se é a evidência. Isso leva um tempinho, porque ele vai entendendo o fenômeno, vai compreendendo como que ele se relaciona, como que ele não se relaciona. E isso é extremamente importante num trabalho mediúnico. Acho que foi aqui, deixa eu ver se foi aqui que eu pus o exemplo. Bom, aí a gente tem, eu estou falando isso para vocês, mas infelizmente não é em todo lugar que isso acontece. Então, às vezes a gente observa determinadas casas e determinadas práticas, a pessoa vai no centro, fala, eu não estou bem, estou com dor de cabeça, tenho um sonho não sei o quê, não, então vamos lá que você vai trabalhar, vamos lá, vou botar você no nosso centro para você trabalhar. Aí ele põe a pessoa numa mesa para ele trabalhar mediunicamente. Eu vou tentar dizer para vocês mais ou menos como que funciona um médium quando ele está com os canais dele abertos, pensando em um monte de coisa. É como se ele tivesse rodeado de um monte de espíritos, aí eles olhassem assim e vissem uma luzinha ali, luzinha, e vai todo mundo para lá. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Dá para vocês terem uma ideia? Vamos imaginar que tem um médium sentado numa cadeira aqui. Isso aqui é os espíritos querendo se comunicar. Eu acho que tem mais do que isso. O que vocês estão vendo aqui? Um tumulto danado, não é? Porque aquele médium que está ali não tem preparação, não sabe, está ali, colocaram lá, aí vem tudo, e ele tem um monte de sensação, não consegue controlar o pensamento, etc. Isso acontece com o médium sem educação mediúnica. Ele não sabe lidar com isso, não consegue entender como é que funciona esse processo. E às vezes ele sai dali pior do que quando ele estava. E aí ele fala o que? A minha vida não dá certo, é por culpa da mediunidade, porque a mediunidade está atrapalhando a minha vida. E a mediunidade às vezes não tem nada a ver com isso. Agora, a gente tem uma diferença. Tem esse aqui que é o Sem Educação Mediúnica, e tem aquele que consegue fazer um estudo regular, consegue se preparar bem. Aí sabe como os espíritos se comportam quando eles identificam o médium assim? Desse jeito. Melhorou, não melhorou? Tudo em ordem ali, ó. Eles estão lá todos querendo dar comunicação, ó. Como eles ficam bonitinhos ali. Olha a diferença. É mais ou menos assim que acontece. Por quê? Porque o médium, consciente, entendendo o fenômeno, sabendo quando ele acontece, ele senta para uma reunião mediúnica,
ele serve de apoio para os espíritos que estão organizando a reunião e ele consegue atender todos de maneira uniforme, em ordem e, acima de tudo, com qualidade. Porque aí ele vai sair daquela reunião mediúnica muito melhor do que quando ele ali entrou. Ok? Vamos em frente. Aqui eu queria falar uma coisa importante, que ele pergunta aqui se existe um curso que me fará um médium ostensivo, né? Como eu citei anteriormente, não existe um curso. E eu queria lembrar uma coisa que eu falei mais para trás ainda, que é com relação ao fato de que a mediunidade, ela está em todas as pessoas. E que a mediunidade ostensiva também pode estar em muitas pessoas. E que pode ter médium ostensivo em qualquer lugar. Inclusive fora do centro espírita. Inclusive em outra religião. Inclusive em gente que não acredita em nada. Ele pode ser um médium ostensivo? Pode ser um médium ostensivo. Ele pode sofrer influência de espíritos? Pode sofrer influência de espíritos. E ele vai sofrer por causa disso? Porque ele é médium ostensivo, mas ele, por exemplo, está numa igreja católica, ou está numa igreja evangélica, ou está num templo budista, que não tem reunião mediúnica, que a visão é completamente diferente. Significa o quê? Então ele vai sofrer a vida inteira, não é isso? Porque ele é um médium ostensivo, ele não está num centro espírita, ele não pode ser orientado, e ele vai ter uma vida de dor e sofrimento porque ele é um médium ostensivo e não usa a mediunidade. Não é isso que a gente ouve falar? Quem é médium ostensivo e não usa, não é isso? Estaria certa essa afirmação? A gente pode dizer que uma pessoa, sendo médium ostensivo, mas não estando num centro espírita ou na doutrina espírita, ela vai sofrer a vida dela toda? Eu vou dizer para vocês que não. Porque existe algo que nós falamos aqui e que é muito importante no desenvolvimento de um médium, que é a importância do estudo do aprimoramento. Vou voltar um pouquinho aqui. Está mais para baixo, mas eu vou falar. É a condição moral da pessoa, que é algo que todos nós que estamos aqui, estamos para aprender. E por que a condição moral, ela tem um aspecto importante nessa questão mediúnica? Ou em qualquer outra situação. Quando eu tenho uma condição moral, e que eu trabalho no sentido de me tornar uma pessoa melhor, que eu trabalho no sentido de olhar para dentro de mim mesmo, ver quais são as minhas dificuldades, o que acontece comigo quando eu estou nesse processo de tentar melhorar? O que acontece com os meus pensamentos? O que acontece com as influências que eu acabo recebendo se eu aprimoro essa minha condição moral? As influências que eu recebo são cada vez melhores. Cada vez melhores. O fato de uma pessoa ser médium ostensivo, de uma certa forma, traz a ela uma condição de que essa questão da melhora moral tem que ser considerada de maneira um pouco mais intensa, digamos assim. Porque eu estou servindo de intermediário, eu estou tendo uma possibilidade ali mais intensa nesse processo. E eu tenho que ter essa responsabilidade de querer melhorar. Agora, se eu não estou numa casa espírita, estou em outro lugar, e sou um médium ostensivo, mas realizo naquele local onde eu estou, se é um templo ou não, ou mesmo não estando fora, um trabalho no sentido de me tornar uma pessoa cada vez melhor, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser influenciado negativamente? Eu vou sofrer? Não. Porque a minha ligação vai se dar com espíritos também do mesmo nível, que estão ali me ajudando, e às vezes aquela minha mediunidade ostensiva vai ser utilizada de uma forma que às vezes a pessoa nem percebe, mas ela está ali, utilizando e trabalhando. Nós que somos espíritas, de uma certa forma, em função da nossa crença, do que acreditamos, do conhecimento que temos, possibilita a nós a utilizarmos essa mediunidade de uma maneira um pouco mais intensa, mais efetiva,
mas nunca desconsiderando essa questão relacionada à nossa melhora, ao cuidado com o nosso comportamento, com a nossa evolução, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. Aqui eu fiz uma observação com relação às fascinações, o orgulho e outras armadilhas. A faculdade mediúnica, ela tem um aspecto muito importante que possibilita a gente poder ajudar a fazer uma série de coisas, servir de intermediário para atendimento ao espírito sofredor, que muitos espíritos talvez não conseguiriam ser atendidos se não tivesse um médium ali à disposição para poder servir de intermediário, etc. Mas a mediunidade também pode oferecer um caminho bem complicado se a pessoa cair para aquilo que a gente está falando, as fascinações, o orgulho e outras armadilhas. Porque ela ainda exerce para a grande maioria das pessoas um certo fascínio para quem observa um médium. E voltando ao que nós falamos lá no início, que Kardec afirmou, que a mediunidade não vê nada, ela não vê se a pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter, se ela é culta ou se ela não é. Então pode existir médium mau caráter? Sim. Pode existir médium com más intenções? Sim, mas ele é médium. Não tem nada a ver. E às vezes a mediunidade, em função daquele fascínio que as pessoas às vezes observam em relação à pessoa que tem a faculdade, pode ser um risco se ela não for uma pessoa que tenha esse cuidado do seu aprimoramento moral, do seu entendimento, e o estudo às vezes possibilita e facilita essa questão. E aqui, para terminar, a gente fala da qualidade de um médium, que é uma pessoa que está ali à disposição para servir, para atender e, acima de tudo, para que ela possa se utilizar daquela ferramenta para a sua melhora, para o seu crescimento, que é muito mais importante. É muito satisfatório para um médium que realiza um trabalho de ajuda, de auxílio e sair de uma reunião mediúnica na certeza de que ele ali fez o seu trabalho e colaborou para ajudar não só aqueles espíritos que ali vêm, mas uma série de espíritos que acompanham todo esse trabalho e também são ajudados ali naquele momento. Tá ok? Eu espero ter esclarecido pelo menos um pouco das dúvidas em relação à mediunidade. Como eu disse, a mediunidade é um assunto extensíssimo. Se você olhar ali no livro dos médiuns, tem várias informações, vários ensinamentos, e quem quiser, tiver essa curiosidade, vai lá olhar, e eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado, uma boa noite para todos.